seria de nós se não fosse o governo de Deus? O que seria de nós se o Senhor não governasse? Irmãos, Bíblia aberta, Salmo 23. Nós lemos aqui esse salmo. Como eu disse, ele está estampado em muitos carros, esse salmo. Existiu uma época das caixinhas de promessa, que eu particularmente nunca fui a favor dessas caixinhas de promessa, porque elas só tem promessa, né? Deixa o crente mal criado, mal acostumado, porque só tem promessa. Não tem nenhuma palavra de exortação, nenhuma palavra que chame atenção, mas as pessoas gostavam de tirar essa frase, esse versículo: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Existiu um tempo que as pessoas liam e falavam errado: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o fato é que é bem conhecido esse salmo. E quando nós lemos o verso 5, e eu quero falar por tema a abundante provisão de Deus para com seus filhos, sobre esse tema, a abundante provisão de Deus para com seus filhos. Quando nós lemos aqui o verso 5, alguém pode ler para mim? Leia novamente para mim o verso 5, por gentileza. Então, quando a declaração do salmista no verso 5 diz isso: preparas para mim uma mesa perante os meus inimigos. Quando Davi está falando isso, Davi está querendo apontar para a abundante provisão de Deus. Davi está apontando para a provisão de Deus para com seus filhos. É isso que Davi está fazendo. É isso que Davi está relatando. Diferentemente de algumas pessoas que pensam que esta frase não traz nenhuma, que essa frase ela não traz nenhuma ideia barata, que esta frase ela não vem trazer nenhuma ideia de triunfalismo, mas uma certeza de que Deus ele cuida de fato daqueles que são seus filhos. Então alguém toma esse versículo e toma como uma ideia barata de triunfalismo. Então é isso mesmo, nós somos um Deus triunfante, né, que tudo vai fazer e tudo vai acontecer. Mas a ideia que Davi está querendo tratar aqui é que Deus, ele é a provisão dos seus filhos. Foi o rei Davi então que escreveu essas palavras. É ele que escreve essas palavras. E no verso 5 que eu quero compartilhar com vocês, desse salmo, nós então devemos perceber o que Davi está querendo nos falar ou nos ensinar acerca desse versículo. Preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, ungir minha cabeça com óleo. Para a pregação triunfalista, isso aqui é um prato cheio. Para as pessoas que vivem no triunfalismo, isso é um prato cheio. Olha que maravilha. Para aqueles crentes vingativos, isso aqui é um prato cheio. Baixa um pouco aqui para mim, está dando. Para os crentes vingativos, quem te viu passar na prova e não te ajudou, isso aqui é uma belezinha, uma beleza. Esse versículo 5: prepares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mas a grande questão é que essa declaração de Davi faz parte de um salmo que começa com uma metáfora do cuidado do pastor com seu rebanho. É uma metáfora do cuidado do pastor com o seu rebanho. Para quê? Para falar do cuidado do Senhor para com o seu povo. É o todo cuidado de Deus para com o seu povo. E isso fica evidente desse cuidado, essa evidência desse cuidado fica evidente na declaração quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O cuidado de Deus, a provisão abundante de Deus fica claro quando ele diz isso, que o Senhor é o pastor dele.
nada vai faltar. Então essa linguagem, certamente, ela vai persistir até o verso 4, onde o salmista ele vai confessar que ele não tem medo de andar no vale da sombra da morte. Olha o verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, ele vai mostrar que ele não tem medo. Por ele dizer que o Senhor é o pastor dele, nada vai lhe faltar, ele encaminha fazendo esta declaração. E esta figura de linguagem, ela mostra que Davi não tem medo da morte, lugar de perigo, lugar de escuridão, lugar de vazio, lugar de consequências terríveis. Ele não tem medo. Ele não tem medo de andar no vale da sombra da morte, porque ele está acompanhado da presença do seu pastor. Ele está acompanhado da presença do seu pastor. Então, tal como uma ovelha, ele encontra consolo na vara e no cajado do seu pastor. Ele não tem medo, porque ele encontra consolo na vara e no cajado do seu pastor. Mas no verso 5, a qual o salmista emprega essa frase: prepares uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Alguns estudiosos, eles dividem quanto ao entendimento acerca do que Davi tinha em mente quando ele escreveu essas palavras. Há algumas indagações do que Davi estava pensando quando ele escreveu isso. Como eu disse, algumas pessoas já usam esse verso já para vingança. Está vendo? Deus vai preparar uma mesa, meus inimigos. E as pessoas, por falta de conhecimento bíblico, acham que o seu inimigo é o próximo que está do lado dele aí. Acho que esse que é o inimigo dele. A gente precisa entender que tem quem está atrás por tudo, atrás dos bastidores, é Satanás, o inimigo das nossas almas, influenciando e influencia pessoas, influencia situações, lançando seus dardos inflamados. As pessoas não são nossos inimigos. Nossos inimigos são Satanás e seus demônios, que influenciam pessoas. E nós temos que orar com o endereço certo, rogar a Deus com o endereço certo. Alguns acreditam que essa metáfora do pastor e o rebanho persiste, enquanto outros defendem que o verso 5 da figura do pastor dá também lugar à figura de um anfitrião que prepara um banquete para o seu convidado. Alguns comentaristas acreditam que a declaração ainda está ligada à metáfora do pastor e das suas ovelhas. E geralmente eles dizem que essa frase diz respeito ao cuidado do pastor que provia o seu rebanho, quando acolhia o seu rebanho no aprisco, e que dentro desse aprisco havia comida abundante para as ovelhas no final do dia, que dentro desse aprisco ali elas não apenas podiam se alimentar, mas que as ovelhas também podiam repousar em segurança, apesar dos ladrões, apesar dos predadores que por vezes se aproximavam do aprisco durante a noite. Mas as ovelhas estariam protegidas pelo seu pastor, cuidadas pelo seu pastor. Depois de um dia de caminhada, de pastagem, de todo cuidado, ainda o pastor levaria para o aprisco, defendendo, curando, alimentando, provendo em abundância o cuidado para essas ovelhas. Daí a ideia da mesa perante os inimigos. No aprisco havia um grande cálice transbordante de água fresca. E além disso, as ovelhas frequentemente recebiam uma mistura de óleo para servir de repelente e incenso contra os insetos noturnos, para que elas pudessem ter um sono tranquilo
para que elas pudessem repousar tranquilamente. Nós sabemos o que é dormir sobre um monte de pernilongo, né? Você dorme tranquilo? Não. Imagine num pasto as ovelhas entrando no aprisco para descansar sem esse óleo que servia como repelente para que elas pudessem ter uma noite tranquila. Assim o pastor também cuidava. Mas a interpretação mais amplamente aceita então esse verso 5, que identifica então o cuidado, que identifica então todo o zelo do pastor para com a sua ovelha. E aí quando nós olhamos, prepara uma mesa perante os meus inimigos, então parece que o salmista substitui a figura do pastor pela figura do anfitrião, ele substitui a figura da ovelha pela figura do convidado, que na antiguidade era recepcionado com óleo festivo num banquete. Mas o fato aqui do salmista, de o salmista criar a presença, citar a presença dos seus inimigos no banquete, tem considerado a muitos que talvez Davi estivesse em mente um banquete promovido por um soberano, e que nas cortes, geralmente quando era se dado um banquete, era para marcar a ascensão de um príncipe, de um líder, que fazia festa para apresentar diante dos rivais todos os despojos que eles tomavam para si. Então se celebrava, se fazia festa e aprisionava os seus inimigos, e os inimigos deveriam participar, eles estavam presentes juntamente com seus despojos para participar da grande vitória que o povo teve. Provavelmente isso haveria de acontecer também nas grandes guerras e batalhas do povo de Deus. Isso acontecia também quando Deus exigia que trouxesse como prisioneiro os seus inimigos. Outra possibilidade também aponta que o salmista tinha em mente em que os seus adversários derrotados, seus adversários feitos então prisioneiros, e que eles deveriam também presenciar o banquete do triunfo promovido pelo soberano vitorioso, enquanto exibia os espólios da batalha. Mas seja como for, meus amados irmãos, Davi era um homem maduro quando ele disse: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Por que Davi era alguém maduro? Porque Davi já havia experimentado a oposição e a zombaria dos seus adversários, que inclusive menosprezaram a sua confiança em Deus, que inclusive zombavam de Davi. Davi experimentou todo esse tipo de vergonha, de aflição e de perigo. Mas Davi, ao fazer esta declaração, ele reforça mais uma vez a sua confiança no Senhor, como aquele que lhe justifica, como aquele que lhe dá sustento, e que apesar da oposição daqueles que tentavam defraudá-lo, Davi, ele insiste em dizer que o Senhor é o seu pastor, nada lhe faltará. Ele tem essa plena convicção, ele tem. Ele diz: prepara-se uma mesa. E a grande verdade, quando nós lemos isso aqui, prepare-se uma mesa na presença dos meus adversários, essa frase, ela não consiste no motivo de vanglória para nós cristãos. Nós não temos que tomar esse verso como motivo de vanglória, de nos gloriarmos nisso. Por quê, meus amados irmãos? Porque a Bíblia apresenta Cristo como o supremo pastor. A Bíblia apresenta Cristo como aquele que cuida de suas ovelhas e dá a sua vida pelas suas ovelhas. A Bíblia apresenta que Ele dá a vida por elas, quanto como ao anfitrião que conduz o seu povo à casa do Pai. Nós não devemos nos vangloriar desse verso, dizendo: está vendo aí, olha aí como é que faz. Não, porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso supremo pastor.
Se temos algum favor da parte do Senhor, isso se dá pelos méritos de Cristo. Se nós somos cercados pela abundante provisão de Deus, isso se deve pelos méritos de Cristo. Se somos aceitos na família de Deus, isso se deve à justiça de Cristo. E curiosamente, o salmo anterior, o salmo 22, nós temos ali uma descrição da razão pela qual agora podemos dizer que Deus prepara um banquete para nós na presença dos nossos inimigos. Porque o mesmo salmista Davi, que escreveu esta frase, também é aquele que escreveu as palavras de agonia de Jesus Cristo na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Salmo 22, 1, em Mateus 27, 46 está relatado. Então, a grande verdade que esse salmo nos apresenta é que Cristo se fez pecado por nós e foi abandonado pelo Pai no Calvário. Ele satisfez de forma perfeita a justiça divina e conquistou para nós um lugar no banquete celestial, nas bem-aventurança eterna. Então, meus amados irmãos, esta declaração prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Ela não fala sobre como somos importantes, ela não fala sobre a graciosa misericórdia do Senhor, ela fala da maravilhosa graça do Senhor derramada sobre os seus filhos. Essa declaração não fala sobre um triunfalismo superficial, baseado em nossa justiça própria, mas esse salmo fala sobre como somos feitos vitoriosos pelas bênçãos através do nosso Cristo Jesus, pelas bênçãos imerecidas que o Senhor derrama continuamente sobre nós. Então, quando nós olharmos para o Salmo 23, nós não devemos nos vangloriar, porque a abundante provisão de Deus para com seus filhos se deve por conta do nosso supremo pastor, que é Cristo Jesus. E um dia, aquilo que Ele conquistou na cruz, nós viveremos as bem-aventuranças banqueteando por toda a eternidade com o nosso Senhor e pastor, supremo pastor, Jesus Cristo. Enquanto isso, nós podemos louvar a Deus, exaltar o seu nome, pela abundante provisão para com seus filhos, e nós temos vivido isso, nós temos contemplado isso. Quando nós olhamos para este salmo, verdadeiramente dizer, nada nos tem faltado, porque o Senhor é o nosso pastor, porque a abundante provisão de Deus, ela é eficaz, abençoadora para com os seus filhos. Que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.